Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes, buscando sempre a sabedoria dos antigos para alimentar a nossa alma hoje. Lembrando que o nosso Ministério Cinco Solas é de tradição puritana inglesa e você está na exposição bíblica puritana, onde hoje nós iremos iniciar, com a graça de Deus, uma minissérie expositiva em Gênesis capítulo 8, versículos 6 a 12. Nós teremos 5 exposições nesses versículos do capítulo 8, versículos 6 a 12, e inicia hoje. Mas antes de nós abrirmos as Escrituras, eu queria estender um convite formal para que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, faça parte do nosso grupo oficial no Telegram. O endereço é t.me/5solasoficial. Então faça parte. Neste grupo do Telegram, nós oferecemos algo que vai muito além de meras postagens. Nós temos salas de aulas dedicadas ao estudo sistemático da teologia reformada de tradição puritana. Nós temos chats de interação para edificação mútua dos santos e temos a possibilidade, olha só, de um discipulado online focado, onde eu discipulo os homens e a minha esposa irá discipular as mulheres conforme o modelo bíblico. Mas sem mais delongas, meus amados irmãos e irmãs, vamos hoje, na nossa primeira aula desta série de Gênesis capítulo 8, versículos 6 a 12, nós iremos estudar e considerar Gênesis capítulo 8, versículo 6, sob a temática A Paciência da Fé e a Janela da Esperança. E eu dividi esta aula de hoje em 8 subtópicos. Nós faremos um contexto sobre a soberania de Deus no silêncio, nós faremos um breve resumo do estudo sobre o dilúvio e o repouso da arca, nós falaremos um pouco do tema principal, que é a fé que espera e age. Nós veremos alguns conceitos sobre revelação versus providência ordinária. Nós teremos uma exposição sobre os 40 dias e a janela aberta. Nós teremos um gancho, um spoiler para a nossa próxima aula falando sobre o corvo. Teremos aplicações para nossas vidas, como sempre fazemos, e os nossos agradecimentos. Ok? Então vamos abrir aqui as Escrituras Sagradas. No versículo de hoje, nós veremos aqui, como dissemos, Gênesis capítulo 8, versículo 6. Então abra a sua Bíblia aí, nós usamos a versão ARA. E diz assim, Gênesis capítulo 8, versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Gênesis capítulo 8, versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Então este é o texto que nós iremos nos deter na nossa aula de hoje, que abre esta nossa série sobre Gênesis capítulo 8, versículos 6 a 12. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa grande oportunidade maravilhosa de podermos nos debruçar na Tua Palavra e nela estudarmos. Abre nossa mente e nossos corações para que não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Retira de nós qualquer espécie de possibilidade de ensinarmos ou aprendermos heresia e seja conosco, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um momento crucial na história da redenção. O grande julgamento aqui das águas havia cobrido toda a terra. E a família da aliança, ela estava preservada nesta arca, construída por Noé. O comentarista puritano Matthew Henry nos lembra de um detalhe fascinante. Deus, ele disse a Noé exatamente quando o dilúvio viria. Isso nós podemos ver em Gênesis capítulo 7, versículo 4. Mas observe,
não lhe deu um cronograma detalhado de quando este dilúvio terminaria. Por quê? Você já se perguntou? Para que a fé e a paciência de Noé fossem exercitadas. O silêncio de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, sobre o dia e a hora do fim da sua provação e da minha provação, é solo onde floresce a confiança do crente eleito na providência do Senhor Jesus. Recapitulando os nossos estudos que fizemos até agora, em Gênesis capítulo 8, nós vimos nos versículos anteriores e em estudos anteriores que Deus se lembrou de Noé. As águas começaram a minguar e a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Os picos das montanhas tornaram-se visíveis. No entanto, observe que Noé não saiu correndo ou desesperadamente da arca. Ele não arrombou a porta. Ele permaneceu exatamente onde Deus o colocou junto com a sua família, protegido, demonstrando uma submissão reverente ao tempo do Senhor. Perceba, meu amado irmão, que o tema central deste versículo 6, que nós acabamos de ler, é o equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Vamos ler de novo. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Noé sabe que Deus está no controle, mas isso não o torna passivo e inerte. A fé verdadeira, ela não cruza os braços. A fé verdadeira e genuína, ela abre janelas. Nós veremos como Noé utiliza os meios ordinários dentro das suas próprias capacidades para entender a vontade de Deus, sem tentar se antecipar a ela. Aqui neste versículo, nós temos aqui 3 principais conceitos e um personagem. Os conceitos são Noé, a janela e os 40 dias. O personagem é Noé. Noé é aquele que figura como o cabeça da aliança, o homem prudente que vela por sua família e pela criação. A janela não é apenas uma abertura física, entenda que é um símbolo também teológico. Segundo a estrutura da arca, essa janela provavelmente olhava para cima ou para o horizonte alto, indicando que na tribulação o crente, o eleito, deve olhar para o céu antes de olhar para a terra, olhar para o alto. E esses 40 dias é um período bíblico clássico de provação e espera, como Moisés no monte, como o Senhor Jesus no deserto, para nós testando a perseverança do santo. Os principais fatos que nós iremos observar, e alguns nós já observamos no capítulo 8, são a disciplina da espera, o uso dos meios ordinários e a inquirição da fé. São os principais fatos que nós poderemos abordar aqui também neste versículo. A disciplina da espera ao cabo de 40 dias. Começa o versículo 6. O texto nos diz que Noé esperou 40 dias depois que os cumes dos montes apareceram. Pense na ansiedade humana natural, meu irmão, minha irmã. Eles estavam confinados há meses naquela arca, junto aos animais. Qualquer um de nós desejaria sair imediatamente ao ver o primeiro sinal de terra seca. Mas, como diz o puritano Matthew Fuller, Noé esperou com fé e paciência. A fé não se precipita, meu amado irmão. Aquele que crê não se apressa. Consulte Isaías capítulo 28, versículo 16. Aquele que crê não se apressa. Noé sabia que sair antes do tempo seria tão perigoso quanto não entrar na arca. Ele aguardou o tempo da maturação da obra de Deus, o tempo de Deus na tua vida e na minha vida. E o uso dos meios ordinários é o segundo fato importante do nosso estudo de hoje. Abriu Noé a janela. É o que o versículo 6 diz. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Aqui temos uma lição preciosa da teologia reformada de tradição puritana.
Deus poderia ter falado com Noé em voz audível. Ele poderia dizer: Noé, a terra secou. Mas não. Deus muitas vezes deixa seus servos usarem a observação, a inteligência e os meios naturais. O puritano Matthew Henry observa de forma sábia e piedosa, aliás, característica do puritano, da seguinte forma, abre aspas para Matthew Henry: ele não podia prever o dilúvio senão por revelação, mas ele poderia, pelos meios ordinários, descobrir a diminuição dele. Fecha aspas. Deus, ele não faz milagres desnecessários, irmãos. O Senhor Deus não faz milagres desnecessários. Se você pode abrir uma janela, Deus não precisa fazer a parede ficar transparente. Noé usa a razão santificada pelo Espírito Santo para investigar a realidade. Ele usou os meios ordinários que Deus deu para ele. Ele abriu a janela. O terceiro fato importante no estudo de hoje é a inquirição da fé. Noé investiga. Ele quer saber se o juízo passou. Isso não é falta de fé. Perceba, é o exercício dela. O crente, ele deseja a libertação, ele anseia pelos novos céus e nova terra. Por exemplo, os teólogos reformados Jamieson, Fawcett e Brown, nos ombros dos quais também nós estamos na aula de hoje, eles comentam que era perfeitamente consistente com a fé fazer investigações. A janela que Noé se torna, essa janela que Noé fez, ela se torna um instrumento da sua visão. É um instrumento que Noé utiliza para realizar esta sua visão. A oração é a nossa janela, pela qual nós olhamos para fora de nossa tribulação e buscamos os sinais da graça de Deus operando no mundo. A oração é a nossa janela. Meus irmãos, na próxima aula eu queria já adiantar algumas perguntas para os irmãos. Noé abriu a janela, mas o que ele viu? Ou melhor, quem ele enviou para ver por ele? Na nossa próxima aula, nós veremos o primeiro espião que Noé envia, o corvo. Por que uma ave imunda pelos padrões do Antigo Testamento? Por que este corvo ia e voltava? Perguntas interessantes. Nós veremos o profundo significado alegórico da natureza carnal que se satisfaz com a morte, em contraste com a pomba que veremos depois. Não percam a exposição do versículo 7. Permita-me agora, meu irmão, fazer algumas aplicações da nossa aula de hoje. Primeiro, para o não crente, a você, meu amigo, minha amiga, que está aqui, mas não é crente, não entregou sua vida a Cristo ainda. Observe, talvez você esteja vivendo um dilúvio na sua vida. Eu não sei. Talvez cercado ou cercada pelo juízo dos seus próprios pecados, sem saber para onde olhar. A janela da arca, deixa eu lhe dizer, é Cristo. Esta janela, Cristo, esta janela está aberta. Jesus está disponível para você, meu amigo, minha amiga. Não tente nadar nas águas da ira de Deus sozinho. Noé estava seguro porque estava dentro da arca. Arrependa-se e entre nesta arca que é Cristo, o único refúgio seguro contra a tempestade que há de vir ou que já está na sua vida. Agora você, meu irmão, minha irmã crente, irmão, você está cansado de esperar? Às vezes eu me canso. Talvez você já tenha visto os cumes dos montes da sua provação. Talvez um sinal de melhora, mas a libertação completa ainda não chegou. Isso nos traz sofrimento. Mas vamos aprender com Noé, eu e você. Vamos esperar os 40 dias. Não se precipite tomando decisões baseadas na ansiedade. Abra a janela do seu coração. Abra essa janela de oração. Use os meios que Deus lhe deu. Sabedoria, conselho, observação. Os meios ordinários de graça. A leitura da palavra de Deus. A comunhão com os santos nos cultos na sua igreja local.
o recebimento dos sacramentos. Percebe? Mas não saia da proteção da aliança antes do tempo de Deus. Não saia. A paciência é a companheira inseparável da fé verdadeira. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que esta aula tenha edificado a sua fé e renovado a sua paciência. Fiquem com Deus e sob a sua graciosa providência. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes e você está desfrutando de um conteúdo do Ministério 5 Solas. Esta aula foi humildemente elaborada por mim, irmão Eduardo Freitas, e sou pós-graduado em Teologia Reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo, IRSP. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.